Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das peças centrais da nossa democracia, o poder legislativo. A ideia é entender de um jeito claro e direto como as leis que governam nosso dia a dia são feitas e, claro, como o poder é fiscalizado no Brasil. Bom, e como vai ser nossa conversa? Primeiro, a gente vai entender a função principal do legislativo. Depois, vamos ver a estrutura das duas casas e os poderes que elas têm. Em seguida, um tema sempre quente, a imunidade parlamentar. E para fechar, a ferramenta de investigação mais poderosa do Congresso, a CPI. Então, vamos começar pelo começo. Para que serve essa máquina? Basicamente, o trabalho do Poder Legislativo se apoia em duas grandes funções, que são o coração de tudo. Olha, é bem simples, na verdade. A primeira função é legislar, ou seja, criar, discutir e votar as leis que organizam a vida em sociedade. A segunda é fiscalizar. Isso quer dizer ficar de olho no poder executivo, o governo, para ver como o dinheiro público está sendo usado e se as políticas estão sendo bem executadas. E aqui tem um ponto importante. Nos estados e municípios, o legislativo tem uma casa só. Mas em nível federal, no Brasil, o sistema é bicameral, ou seja, o poder é dividido entre duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essa divisão não é por acaso, ela serve para equilibrar a representação de interesses diferentes. E essas duas casas, a Câmara e o Senado, não são um espelho uma da outra, muito pelo contrário. Cada uma tem uma missão bem específica, representa uma parte da sociedade e funciona com regras próprias. Vamos ver as diferenças? Essa tabela deixa tudo bem claro, né? A Câmara dos Deputados representa o povo. Por isso, estados mais populosos têm mais deputados. Já o Senado representa os estados e o Distrito Federal. Aí não importa o tamanho da população, todos têm o mesmo número de senadores. É o equilíbrio federativo em ação. O mandato de um deputado federal é de 4 anos. A ideia por trás disso é que a Câmara seja mais sensível às mudanças de opinião da população, refletindo de forma mais rápida o que o povo quer a cada nova eleição. Já o senador tem um mandato de 8 anos, o dobro. Isso foi pensado para dar mais estabilidade e continuidade aos trabalhos. O Senado, por representar os estados, tende a ter uma visão de mais longo prazo, menos suscetível às pressões políticas do momento. Ok, então o Congresso tem essas duas casas, cada uma com o seu papel. Mas na prática, o que elas podem fazer? Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas que a Constituição deu ao Legislativo. E as responsabilidades são enormes, viu? É o Congresso que decide sobre tratados internacionais, autoriza o presidente a declarar guerra, aprova medidas extremas como intervenção federal, além, claro, de fiscalizar o executivo e dar a palavra final sobre a participação popular em referendos e plebiscitos. E aqui tem um exemplo perfeito do sistema de freios e contrapesos. Num processo de impeachment, por exemplo, é a Câmara que dá o pontapé inicial autorizando a abertura do processo. Mas quem bate o martelo, quem julga de fato, é o Senado. Uma casa acusa, a outra julga. Para poder exercer todos esses poderes sem sofrer pressões indevidas, os parlamentares têm uma proteção especial que gera sempre muito debate: a imunidade parlamentar. Mas calma lá. Essa imunidade é um cheque em branco para um deputado ou senador falar ou fazer o que bem entender? Será que não tem limite? A resposta é não. A própria Constituição define as regras desse jogo. A imunidade tem duas faces. A primeira é a material, que protege a liberdade de expressão. O parlamentar não pode ser processado por suas opiniões, palavras e votos dados no exercício do mandato. A outra é a formal, que protege a pessoa do parlamentar, por exemplo, de uma prisão arbitrária, e define que ele só pode ser processado criminalmente no Supremo Tribunal Federal. E é fundamental entender que esse escudo não é absoluto. Ele só vale para atos ligados ao mandato. Não protege contra a quebra de decoro, não impede prisão em flagrante por crime grave, como um que seja inafiançável, e não se estende a quem cometeu um crime junto com o parlamentar. A ideia é proteger o cargo, não a pessoa. Agora vamos falar de uma das ferramentas mais conhecidas e potentes que o Legislativo tem para fiscalizar, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI. É quase como um cão de guarda do parlamento. Então, o que é uma CPI? É uma comissão com prazo para começar e terminar que é criada para investigar um fato específico e muito relevante. E o detalhe é que ela tem poderes de investigação parecidos com os da Justiça.
E não é tão simples abrir uma CPI. É preciso um requerimento com a assinatura de pelo menos 1/3 dos deputados ou dos senadores. O objeto da investigação tem que ser algo concreto, um fato determinado, e não uma investigação genérica. E, como eu disse, ela tem que ter um prazo de duração definido. Os poderes de uma CPI são bem impressionantes. Ela pode quebrar sigilos bancário, fiscal e de dados, convocar pessoas para depor, e quem for convocado como testemunha é obrigado a ir. Pode até prender em flagrante se presenciar um crime durante os trabalhos. Tudo isso para conseguir chegar à verdade dos fatos. Mas atenção, uma CPI não é um tribunal. Ela não pode fazer tudo. Por exemplo, não pode mandar prender alguém preventivamente, nem autorizar uma escuta telefônica ou uma busca na casa de alguém. Essas são atribuições exclusivas do Poder Judiciário. E aqui está o ponto-chave. No final dos trabalhos, a CPI produz um relatório com tudo o que foi descoberto. Esse documento é enviado para o Ministério Público, que é o órgão responsável por analisar as provas e, se for o caso, denunciar os envolvidos à Justiça. A CPI investiga, mas quem acusa e julga é a Justiça. No fim das contas, tudo o que a gente viu, desde a divisão em duas casas, passando pelos poderes e chegando nas CPIs, serve para que o Legislativo cumpra bem suas duas missões sagradas: fazer as leis e fiscalizar o poder. Isso nos deixa com uma reflexão importante. A linha que separa a proteção necessária para a atividade política e o risco de que essa mesma proteção vire um privilégio é muito tênue. Manter esse equilíbrio, garantindo a liberdade de ação do parlamento sem abrir mão da responsabilidade, é um dos maiores desafios da nossa democracia.